Bom dia, pessoal. Estamos aqui na aula de hoje para trabalhar o conteúdo sobre a representação de uma equação de primeiro grau com duas incógnitas no plano cartesiano, tá? A gente já trabalhou na aula passada essas equações, tá? Determinando a solução x e y que tornam verdadeira aquela igualdade, tá? Agora nós vamos representar elas num gráfico, tá? Mas antes de mais nada, porque o plano cartesiano, na verdade, ele é uma representação gráfica. Eu vou fazer uma explicação para vocês aqui do que vem a ser o plano cartesiano, tá? Bom, o plano cartesiano, na verdade, a palavra já está dizendo plano, né? Plano porque significa que esse gráfico ele vai estar dentro de uma região plana, ou seja, uma folha, um caderno, alguma coisa assim, tá? Um quadro, algo plano, né? Não é tridimensional, ele tem duas dimensões só, comprimento e largura, né? Bom, o que vem a ser então o plano cartesiano, tá? É esse plano aonde no seu interior consta as duas retas que vão dar origem ao gráfico, né? Uma dessas retas, ela vai estar no sentido horizontal, tá? No sentido horizontal. Essa reta no sentido horizontal, nós vamos chamá-la de reta numérica das abscissas. Isso aí a gente já estudou, que são onde se representam os números, né? Os números positivos, negativos, tá? Lembram que essa reta numérica, ela tem uma origem aonde inicia-se o número zero, tá? Lembra? Zero, aí de uma em uma unidade, sempre fazendo a mesma unidade de diferença, ó, tá? Por exemplo, aqui eu vou fazer de 5 em 5 centímetros, ó, tanto para a direita quanto para a esquerda, né? E vou marcar aqui alguns valores numéricos que a gente conhece, tá? Bom, à direita do número 0 estariam os positivos, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. À esquerda os negativos em ordem inversa dos positivos, lembra? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Por que isso? Porque quanto maior o valor numérico que tiver com sinal negativo, menor ele é. É o contrário dos positivos, né? Bom, essa reta aqui então vai ser a reta que nós vamos chamar de reta das ordenadas, tá? Aliás, desculpa, reta das abscissas, né? Tá? É a reta das abscissas, a gente já estudou isso. E ela é correspondente aos valores de x, então. A gente também pode chamar de reta x. A outra reta vai estar no sentido vertical, tá? Passando pela mesma origem, ou seja, passando também aqui no número zero, ó, tá? Só que um detalhe, essa reta vertical no plano cartesiano, para nós fazer o gráfico, ela tem que estar no ângulo de 90 graus, né? Então, eu vou marcar aqui, ó, tá? Bem em direção aqui ao centro, 90 graus, ó. O que significa isso? Significa que eu vou ter uma reta vertical cruzando na horizontal, tá? Sem nenhum grau de inclinação, ela está exatamente de pé num ângulo de 90 graus, tá? Bom, nessa reta nós vamos marcar os números correspondentes a y. Então, mesma coisa, tá? Aqui também é o zero para y, de 5 em 5 nós vamos marcar aqui, para cima e para baixo, para cima e para baixo, tá, gente? Essa reta aqui, então, ela vai ser a reta das ordenadas, e corresponde aos valores de y, tá? Um detalhe, os positivos vão estar para cima e os negativos para baixo, na mesma ordem que estão aqui os números de x. Então, aqui 1, 2, 3, 4 e 5, e para baixo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, tá? É como se fosse a mesma reta das abscissas, só que colocada no sentido vertical, tá? Então é isso. Isso é um plano cartesiano. Aqui que a gente vai localizar aqueles pares de números que são solução para as equações de duas incógnitas, equações de primeiro grau, x e y, para fazer o gráfico, tá?
Isso eu vou mostrar para vocês no exemplo depois, tá certo? Bom, pessoal, então vamos ao exemplo que vocês têm aí no plano de aula de hoje. Representar a equação x mais y igual a 3, uma equação de duas incógnitas de primeiro grau, né? No plano cartesiano, tá? Essa representação do plano cartesiano nós vamos fazer depois, porque antes de mais nada eu tenho que determinar quais são os pares de números que eu vou colocar lá no gráfico cartesiano, no plano cartesiano. Para mim fazer isso, eu vou utilizar alguns valores, né? Eu determinei aqui que eu vou usar como x esses 5 números aqui, ó. Tá? Então eu vou usar 5 números diferentes para x e para cada um que eu substituir na minha equação, como a gente fez na aula passada, eu vou achar o seu par, né? Que seria o y, tá? Vamos fazer primeiro aqui para o x valendo menos 2, tá? Todos na mesma equação, lógico, né? Então eu tenho aqui, ó, x mais y igual a 3. Bom, o menos 2 vai no lugar do x. Então a gente coloca aqui, menos 2 mais y igual a 3. Isso a gente fez na aula passada. Isola y, né? Esse 2 vai para lá e vai passar a ser positivo. E nós vamos ter y igual a 5. Significa o quê? Que eu achei um parzinho de número. Quando eu coloquei menos 2 para x, eu encontrei 5 para y. Lembra que sempre o primeiro é x e o segundo é sempre o y. Tá? Sempre assim. Não posso inverter esses números aqui. Vamos agora usar o menos 1, então, agora como x na mesma equação, porque é uma representação gráfica de uma equação, né? No lugar de x. Então, vai ser menos 1 agora. Menos 1 mais y igual a 3. Esse 1 vai passar para lá, somando, né? Porque ele é negativo, vai passar somando. E eu vou ter y igual a 4. Então, significa que quando eu usei menos 1 para x, eu encontrei 4 para y. X, y aqui, ó. Tá? Vamos fazer isso agora para o terceiro número, que é o 0. Vamos lá. X mais y igual a 3. Então, 0 mais 3, aliás, desculpa, 0 mais y igual a 3. Se você passar o 0 para cá, não vai fazer diferença nenhuma, né? Vai continuar 0. Então, o y aqui vale 3. Então, quando a gente usou x 0, a gente encontrou para y o 3, né? Tá? Agora, a gente vai usar aqui o 1, né? Então, x mais y igual a 3. 1 mais y igual a 3. O 1 agora é positivo, ele vai para cá, para a direita, e fica negativo. Então, nós vamos encontrar 3 menos 1, 2. Então, quando a gente usou o 1 como x, encontramos o 2 como y. Tá? Agora, eu vou fazer, então, aqui desse lado, que faltou espaço, né, pessoal? Vou fazer o último, que é o 2, tá? Então, x mais y igual a 3. Então, agora o x vale 2. Vale 2, é o último. Então, o 2 também é positivo, vai para lá negativo. 3 menos 2, y igual a 1. Então, quando a gente usou para x o número 2, nós encontramos para y o número 1, x, y, né? Sempre assim, tá? Então, a gente determinou aí esses 5 pares de números, que vão originar agora a representação gráfica dessa equação, tá? Normalmente, para representar uma equação no seu gráfico, a gente determina, na maioria das vezes, esses números, tá? Usando 0 e alguns números positivos e negativos, sempre próximos, né? Essa sequência, normalmente, ela é utilizada para representar o gráfico, tá certo? Bom, pessoal, agora a gente vai fazer a representação gráfica daqueles pares, tá? Que a gente encontrou na equação anterior, tá? Então, coloquei eles aqui do ladinho, ó. Tá em vermelho aqui, vou reescrever eles em azul, tá? Os pares que a gente determinou, ó, eu fiz uma tabelinha, tá? Lá quando a gente colocou o número 2, eu achei o número 5 como resultado do y. Menos 1 nós achamos o 4. O 0 a gente achou o número 3. Para 1 a gente achou 2. E para o número 2 a gente achou o 1, né? Bom, esses valores aqui que eu falei para vocês,
que são as soluções, né, para aquela equação que vão determinar o gráfico agora. Tá? Aqui está um gráfico já pronto, né, um plano cartesiano pronto, com a linha de x, tá? Vamos colocar aqui, e a linha de y. Tá certo? E aí como é que nós vamos colocar no gráfico isso agora? Vamos fazer o seguinte, o primeiro valor aqui, né, de cada par, o primeiro lá era menos 2, e a gente achou 5. Então a gente tem que encontrar o menos 2 aqui na linha do x, né? Menos 2 ele está aqui, ó. E a gente tem que traçar uma reta paralela ao y até chegar lá no número 5, que foi o resultado que nós encontramos, né? Então aqui já está quadriculado, mas eu vou vir sobre essa marcação que já tem ali para facilitar, né? Que normalmente às vezes não tem, né, também. E agora eu vou traçar lá do número 5, encontrando a reta que veio lá do 2, né? Então lá do número 5, do y, que está aqui, encontrando aquela reta que subiu do menos 2, tá? E aí a gente determinou o primeiro ponto gráfico. Quando a gente colocou lá na equação o menos 1, então menos 1, está aqui o menos 1 no x, né? A gente encontrou para o y o 4, então eu vou fazer a mesma coisa. Partindo do menos 1 em direção ao 4 do y, ó. Chegou lá onde corresponde ao 4, você vai na linha do y e traça uma reta encontrando a outra. Então aqui está o segundo ponto gráfico. Tá? É isso que vocês têm ali no exemplo pronto já, né? Quando a gente colocou o número 0 como x, a gente encontrou o 3. Bom, o 0 está aqui, então ele vai em direção ao 3, ó. Em cima da própria reta de y, né? Até chegar no 3. Aqui não tem uma outra reta porque está em cima do próprio y. Não preciso ir para lugar nenhum, né? Porque aqui na linha do x é o 0. Para quando a gente usou o 1, a gente acabou encontrando 2. Então 1 e 2, ó. Então vamos traçar o 1 até chegar ao número 2 e vamos vir do número 2 até chegar na reta que veio do número 1. E por último 2 e 1. 2 para x, que está aqui, e 1 para y, que está aqui. Então vamos fazer as retas ali para se encontrarem, né? Tá? Vai para lá do x você vai para cima e do y você vem para o lado para fazer elas se encontrarem, né? Então do x você traça uma paralela a y e de y uma paralela a x. E aí determina um outro ponto. Bom, determinados esses pontos, nós vamos ligá-los, né? Vocês vão perceber que a ligação vai dar sempre certa nesse caso, porque uma equação de primeiro grau, ela gera um gráfico linear, tá? Ou seja, uma linha, sempre uma linha reta no gráfico de primeiro grau, tá? Essa atividade aqui vocês não se preocupem, porque assim, ó, na aula de hoje, vocês vão só determinar esses pares, como eu fiz anteriormente, para nós fazermos o gráfico, que vocês vão fazer na próxima aula apenas, né? Onde vocês estarão recebendo uma folha quadriculada para poder fazer o gráfico, tá? Eu vou mandar folhas quadriculadas para vocês, e vocês vão fazer essa linha horizontal e a vertical, colocar a numeração, como eu falei antes, tá? E colocar aqueles valores que vocês estão encontrando na aula de hoje no gráfico, mas isso vai ser só na próxima aula. Hoje você só tem a atividade de calcular os pares, tá? Os gráficos vai ficar para a próxima aula, tá bom? Um abraço aí para vocês.